Está começando o programa Ser Incrível, no portal RC1. Com a apresentação dela, Estela Maris. Empoderamento, autoestima, crenças que te limitam e muito mais. Boa noite, com mais um programa Ser Incrível. E eu quero trazer essa noite para você algo muito especial. Bom, tudo é muito especial, né? Mas a gente sempre tem, assim, um leque de assuntos que a gente sempre acha que eles são muito fundamentais no nosso dia a dia, né? E eu acho que eu ainda não falei para você que está aí me assistindo, né? O quanto você é um curador. Você pode se curar, curar o outro, mas tudo isso engloba uma delicadeza, às vezes, né? De você absorver demais a energia do outro, né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa, você escuta a situação, a questão que ela tem, o problema dela, e, de repente, você terminou a conversa, você se sente um pouco pesada, cansada. Nossa, parece... E o que será que aconteceu aí, né? Meu Deus, é toda uma delicadeza que nós vamos abordar essa noite sobre isso, sobre empoderamento, né? De mulheres, de pessoas, de seres incríveis. O quanto às vezes a gente traz aí, né? Tanta prisão, tanta crença, tanta coisa embutida aí dentro de nós que não nos permite fluirmos, né? Sermos mais leves, como eu falo todo o programa, gente. O que eu mais trago é essa, realmente, a leveza no nosso dia a dia. Deixar de matar um leão por dia, né? E trazer a vida, né? Com mais alegria, satisfação, gratidão. Gratidão é a palavra que move, né? Eu sei que ela parece até piegas, né, no mundo de hoje, que a gente escuta demais falar sobre isso. Mas eu falo que é para você realmente conseguir o que você quer na sua vida, você começa agradecendo o que você tem, reconhecendo o presente que você é, independente da situação que você está passando. Lembra disso? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Estela Maris e nós vamos viver mais uma noite incrível com uma pessoa incrível que eu trouxe aqui para você hoje. Estamos hoje com uma pessoa incrível. Ela, Diana Raquel. Gente, ela é sexóloga, ela é trainer em hipnose não verbal. Vamos saber o que é isso. E ela é mentora de mulheres. Fala uma boa noite para nós, Diana. Ai, boa noite a todos que estão assistindo. Seja boa noite. Bem-vinda. Muito obrigada, com muita honra e gratidão que eu aceito delícia. esse convite que eu estou aqui Para com nós você. é um presente. Ai, vamos lá. E vamos aí tornar essa noite mágica, né? E vamos falar o que você tem para nos oferecer, o que você tem para trazer essa luz de dentro de você e tocar nessas pessoas incríveis que estão nos assistindo, né? Fala um pouquinho de você. Então, e você falou tanto dessa questão de ser curadora, né? Eu tenho uma jornada aí de mais de 20 anos Que na área delícia. terapêutica. Com um intervalo, né, de tempo onde eu estava trabalhando no meio industrial e depois eu retornei à jornada, que é a minha essência, né? O meu ser, é o que nato, vibra, né? exatamente. Que é grita. isso que vibra em mim. E quando você fala em curador, em ser curador, eu sempre falo que nós como mulheres, né, nós temos essa questão de ser o maternal, de acolher, e muitas vezes a gente quer tanto curar o outro e a gente esquece da gente, né? E vai realmente absorvendo todas essas questões, muitas vezes absorvendo o problema do outro e captando para a gente, né? E querendo, forçando uma transformação, e nem sempre o outro quer, o outro deseja, ou está num estado de consciência, naquele momento, de fazer essa transformação. Porque cada um tem o seu tempo, né? Com certeza. E eu falo muito assim, que
quando você... às vezes a gente fala de curador, é uma palavra assim que chega até um pouco misteriosa, né? Mas vamos lá, eu gosto muito de trazer esse exemplo, sabe, Diana? Eu tenho certeza que você vai reverberar isso aqui pra gente, né? Vamos falar de Cristo, né? Que ele Sim. era um curador que chegou aí na Terra, né, para mostrar para as pessoas o quanto elas podem se curar, o quanto a gente tem essa transmutação, né, essa regeneração, né? Eu sou uma pessoa que já tive muitas delicadezas, já contei em vários programas, né, e o quanto eu regenerei isso dentro de mim. E assim, e você tomar um cuidado que às vezes quando você vai cuidar demais de uma pessoa, você também acaba curando essa pessoa sem perceber, né? E o quanto a gente às vezes descobre de ser um curador. Explica um pouquinho isso pra gente, Diana. Você ser um curador, mas não tomar cuidado para ser essa esponja e não deixar esse peso energético com você, né? Que dica que você dá? O que você aborda aí pra gente nessa... Exato. Eu tive, né, ao longo dessa minha jornada terapêutica, várias situações onde eu esquecia realmente Você se considera? Deixa eu te interromper. Você se considera uma curadora? Eu me considero uma curadora de mim mesma, principalmente. Que delícia! Mas é assim, né? Porque a gente está vivendo numa frequência vibracional onde nós nos conectamos com o outro, como um todo mesmo, né? Como um todo no meio do universo onde nós vivemos. Então, eu sempre falo que nós somos uma teia, onde uma pessoa está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui, a outra daqui. E a gente está conectado, ligado. De repente, eu estou ligada a essa e, ao mesmo tempo, eu entro em contato com essa porque ela está ali naquela teiazinha, né? Então, quando a gente está vibrando em uma frequência, numa mesma frequência, que uma pessoa que está aqui longe, distante, que a gente não tem nem noção que existe da existência dela, mas, de alguma forma, algo maior, né, dá um jeito dessa conexão, da gente se conhecer, da gente se interligar de alguma forma, né? E aí, quando você fala de ser um curador, de que Cristo veio também para mostrar isso para a gente, né? E dentro de nós está a cura, porque quando a gente tem essa consciência de que a cura está em nós, dentro de cada um de nós, nós nos ampliamos de forma a mostrar isso para o outro também. A cura começa dentro da gente, em primeiro lugar. Com certeza. Você se cura e automaticamente você cura o outro, né? É mais ou menos o que a gente fala, né? Não é a gente mudar o outro, né? A gente muda. Né? A gente fez aí um curso junto, né? Ela é fera no Axis, né? Foi há muito tempo nas famosas barras de Axis, né? E assim, e a gente aprende isso, né? A gente realmente tomar essa consciência, né? De você curar você e você pode curar a sua filha. Você transforma você transforma o seu filho, você transforma o seu marido, porque você vai começar a emanar essa onda energética de cura, não é? Sim, exato. E sempre tem aquela questão, muitas vezes, né? Eu que trabalho com sexualidade, eu percebo muito isso dentro das relações interpessoais e das próprias relações de casal, entre casais, que muitas vezes a gente busca tanto no outro ou exige do outro algo, mas nós não temos como exigir do outro algo que nós não possamos dar também, né? Então, a gente só pode exigir do outro algo que a gente tem em nós, que a gente está preenchido. Com certeza. Daquilo. E a maioria das vezes a gente vê o contrário, né? A gente busca no outro aquilo que falta em nós. Com certeza. Né? Então, a gente realmente, nós só podemos até curar o outro quando nós nos curamos também. Porque senão a gente não conhece aquele ponto. Sim, não tenha dúvida. Né? E realmente, quando a gente expande essa consciência, que as ferramentas do Axis trazem muito isso, né? Esse acesso a uma consciência maior, que é a consciência de nós sermos nós mesmos, de nós estarmos aqui trazendo aquilo que funciona para nós, que é leve para nós, essa leveza, o que vibra em você, que é o ser incrível, né? Como eu posso ser mais incrível e mostrar ao mundo aquilo que vim para ser, aquilo que é a minha missão, aquilo que realmente eu gosto de fazer e que eu trago esse conhecimento dentro daquele saber que já está intrínseco em mim. Sim, com certeza. E eu falo para você, né? Então vamos
vamos voltar um pouquinho nisso pra gente depois mudar. Exato, né? porque às vezes eu vou atropelando as coisas, gente, eu me empolgo em falar, tá? Total. É por isso, a gente... Ainda mais a gente que tem bastante ferramentas, né? Acaba. O que eu quero é mostrar para vocês é isso, né? Quando a gente fala de curar e você receber um peso energético, é assim, você saber ouvir o outro, mas não trancar essa dor dentro de você. Você realmente ter a percepção, o sublimar, é o que eu falo, né? É como você deixar passar, né? É uma onda que vem, você percebe a dor do outro, mas você não tranca essa dor, porque quando você... É muito isso, né? Eu tava conversando com uma pessoa, aí me deu aquela dor de cabeça. Aí você vai ver a dor de cabeça dela, né? Então, isso que eu falo, né? E vamos voltar. No Axis a gente fala muito isso, eu sempre ensino isso para você. Pensamentos, sentimentos e emoções, na maioria das vezes, não são nossos. Então, perceba. E você realmente eliminar isso do teu campo, né? Algo muito leve, muito fácil para você, quando você está sentindo um peso energético, que eu gosto muito, é o cancelo, libero. Eu libero, eu solto, porque não é meu. Exato. Dentro do Axis, a gente tem, inclusive, uma ferramenta que é a quem pertence isso, né? E a gente devolve para o remetente para que aquilo não fique realmente com a gente. E não necessariamente a gente precisa saber de quem é o remetente, né? Porque muitas vezes a gente entra mas realmente... com a consciência. Exato. A gente entra, vai em algum local e sai de lá e fala, ai, aquele local estava com uma energia pesada, né? Ou encontra uma pessoa na rua, ela desabafa, e você sai, se afasta dela, depois de um tempo você fala, aquela pessoa estava com a energia pesada. Na verdade, não existe o certo e errado, o negativo e o positivo, né? Não é que a pessoa estava negativa, ela estava num estado de consciência diferente do seu. Só que, muitas vezes, você acaba absorvendo aquilo. Sim. E, principalmente, no meio terapêutico acontece muito isso, né? Então, é justamente o que você falou, saber olhar para aquilo, mas deixar ir. Porque aquilo não te pertence. Sim. Aquilo é uma questão do outro, e você está ali para auxiliar de alguma forma, ou através de uma palavra, ou através de uma técnica que a gente trabalha, alguma questão assim, mas não precisa comprar aquilo como seu. Com certeza. Não tem essa necessidade. Então, uma das formas, como você perguntou, o que a gente pode fazer, né? Uma das formas que eu penso, eu mentalizo, ok, vamos devolver ao remetente, e uso muito cancela também, né? Não é? Exato. Eu falo porque às vezes as ferramentas são mais complexas, e até decorar, né, todo esse processo do a quem pertence isso, quem não fez um curso, que devolve com conceito. Não, o cancela, libera, já é algo bem legal. Dentro do Theta Healing, né, que é outra ferramenta bacana, a gente zipa o corpo da gente, né? Eu adoro. É muito legal. Gente, é muito fácil. Você tá num ambiente que às vezes você sente que ele tem uma energia densa, né? Não julgando, mas às vezes você tá numa festa, ou tem aí pessoas de várias maneiras que estão usando, né? Ou bebida em excesso, ou às vezes droga, e você tá ali, de repente aquilo aconteceu, e aí o que eu faço? Eu vou entrar, né? Não, você simplesmente, você se zipa, né? Você se fecha, né? Eu falo, criar os nossos cinturões de proteção, isso é muito legal. Então, em todas as ferramentas tem muito isso, né? Mas vamos agora pular para uma área que eu fiquei encantada em você, Diana, que é a hipnose. O que é hipnose não verbal? Explica um pouquinho o que é hipnose. Então, eu vou voltar um pouquinho. Eu sou assim, fascinada nessa fala. Porque assim, eu sempre tive uma habilidade, isso desde pequena, uma habilidade muito forte com corpos. Então, eu tenho uma questão de consciência corporal muito grande, assim, de tocar corpos. Eu gosto muito de técnicas terapêuticas que toquem o corpo. Inclusive, assim, a gente estava comentando antes, né? A questão da pandemia me tirou um pouco disso, porque a gente não podia se aproximar das pessoas. Mas quando eu fiquei sabendo que existe uma linha da hipnose que chama hipnose não verbal, e eu fui estudar sobre o que era, eu me encantei profundamente, porque ela tem tudo a ver com a questão mais primitiva, que é o não verbal. Nossa principal linguagem é a não verbal. Sim. Antes de você falar, se comunicar verbalmente com uma pessoa, você tem o olhar.
Muitas vezes você tem audição. É ativar os nossos sentidos, Exato, né? E a hipnose não verbal, ela vem lá do mesmerismo, lá da nossa ancestralidade, que existiu uma pessoa chamada Mesmer, que ele trouxe toda essa forma de trabalho, aonde a gente trabalha com fascinação hipnótica, que é a fascinação através do olhar, o magnetismo animal, que é toda essa vibração que a gente percebe através dos corpos, e os passes magnéticos. Então, por exemplo, quando você vê os animais, um animal que vai atacar uma presa, a primeira coisa que ele faz é hipnotizar com o olhar. Ele tenta paralisar a presa através do olhar, né? E ali, a partir dali, é que ele ataca, ele vai para o ataque. E muitas vezes a presa ela fica realmente paralisada. Até ela fugir é o momento do animal se aproximar, né? Então, nós temos essa ferramenta que é, através da fascinação hipnótica, a gente tem o poder de colocar a pessoa num transe hipnótico e, a partir dali, a gente faz todo um trabalho através de magnetismo, passes magnéticos, que não necessariamente precisam tocar no corpo, mas podem ser à distância, ou a gente toca em alguns pontos específicos do corpo, de acordo com aquela questão que a pessoa está trazendo. Nem sempre a pessoa precisa ter consciência de um determinado problema. Às vezes ela não precisa falar nada, mas a gente entra com mais facilidade no subconsciente dela, a ponto de liberar traumas, crenças, bloqueios, abusos, várias questões, e também a forma, muitas vezes de forma regressiva, né? Coisas que aconteceram lá na infância dela e que ela não lembra. E fala para mim, eu tenho uma curiosidade, né? Quando a gente fala em hipnose, né? Você falou agora desse magnetismo de paralisar assim um pouquinho, né? E realmente a gente chega a entrar em transe assim? Ou é uma coisa consciente? Como é isso? Ela entra assim, a gente entra em transe hipnótico, mas não perde a consciência, porque tem todo um misticismo, Sim, né, em vamos relação quebrar à esses hipnose. tabus. Vamos quebrar tudo isso, porque muitas vezes a pessoa ela vai entrar em transe. Eu estava conversando ontem com o motorista do Uber, foi muito engraçado, porque ele falou justamente isso. Daqui a pouco você vai me hipnotizar, vai me pedir para eu fazer um Pix para você? Olha. Não, gente, não é assim que funciona. A pessoa fica consciente do que está acontecendo o tempo todo. Só que dentro de um estado de permissão, ela tem a capacidade de... o terapeuta tem a capacidade de entrar no subconsciente dela, onde ela acessa o ponto da questão, o ponto de criação da situação que ela precisa trabalhar de alguma forma. Que legal. Mas ela fica consciente do que está acontecendo, tanto que depois ela lembra do que aconteceu. E aí, dentro disso, a gente vai fazendo uma condução também, né? Dependendo da situação, a gente pode fazer uma condução verbal também, de que estado ela está, de que época ela está, se estava escuro, se estava noite ou dia, na determinada situação, onde aconteceu o ponto da criação. Então, a gente faz uma espécie de condução e ela vai entrando no subconsciente dela, ela mesma, se permitindo, né? Porque nós somos meros facilitadores. A gente facilita a pessoa que está sendo atendida para que ela acesse o subconsciente dela, não somos nós. E se chegar uma pessoa super tímida que não fala, às vezes um adolescente travado, chega lá mudo, você consegue entrar nessa percepção desse campo? Sim, através dos passes magnéticos, através do toque, por isso que chama não verbal, porque ele não necessariamente precisa falar. Ser falado. Gente, isso é mágico, não? Fala. Por isso que eu falo, nós somos mágicos. E é uma formação assim incrível que caiu no meu colo. Eu falo que quando o universo compactua, né, para a gente estar naquele lugar, naquele momento, é muito maravilhoso, porque é realmente uma técnica que eu estava buscando, que eu gostaria de fazer a formação. E quando eu fui buscar de novo, porque durante a pandemia eu parei de buscar essa técnica, e quando eu fui buscar de novo, o primeiro assim, anúncio que veio no Google, que eu dei um Google,
Foi dessa formação de trainer, né? Então eu escolhi fazer logo uma formação de mais longa e faço treinamentos também, dou cursos de hipnose não verbal. Ah, você também dá o curso. Dou o curso de hipnose. Gente, Exato. olha que fantástico. Se você, como eu ainda vou ser uma candidata a fazer esse curso. A gente eu é acho fantástico. certificado pelo Instituto Europeu de Hipnose Uau. Não Verbal, e aí eu fiz a formação. Que maravilha. E você também consegue, assim... vamos supor, é normal, você está assim, conhecer uma pessoa ou está olhando para alguém, você consegue fazer essa leitura, né? De Sim. como a pessoa é, Sim, você porque já consegue... existem, até dentro da feição facial a gente percebe isso, que nós temos microfeições faciais, aonde a gente consegue perceber quais as questões, se a pessoa passa por processo de medo, se a pessoa tem muita raiva, né? E tudo isso vai causando doenças físicas. Então, muitas vezes, se eu olho para uma pessoa fazendo a leitura corporal dela, eu já sei, eu consigo detectar se ela tem algum problema físico, alguma doença física, uma situação, algum distúrbio, alguma disfunção, só pela leitura corporal mesmo. E você precisa se concentrar, não? Não, Então, na verdade é porque a gente vive isso no então nosso aqui, dia a dia, né? Vamos fazer uma Nós coisa somos bem seres. leve. Vamos lá. Fala alguma coisa de mim. Eu sou super leve e super aberta. O que você vê aí? Pode ser algo que eu não veja, pode ser algo que não seja leve. Eu vou amar. Tranquilamente. Tudo bem. Conta pra mim, o que você enxerga quando você me vê? Não, então assim, né? Eu vejo em você uma pessoa muito expansiva, uma pessoa, através até daqui das feições, né, que a gente vê aqui, a própria testa, né, a testa mais aberta, assim, é uma pessoa que busca mesmo uma ampliação de consciência, vive bastante no futuro, ali através também de alguns pontos aqui, algumas linhas, já é lá, você né? tá olhando lá na frente, né? Passou por algumas situações através dessa questão aqui, até dessa parte do maxilar, passou realmente por algumas questões mais pesadas, talvez em relações até familiares. Sim. Mas parece, assim, pelo que eu vejo, que você consegue passar por cima de algumas coisas, talvez até renascer por causa de toda a situação, exatamente, né? talvez até por causa das formações que você tem, né? Porque a gente vai se curando também através das nossas formações, né? Então, que legal. Então, se eu ficasse dá quietinha, pra você já perceber. conseguia, ou eu tenho Sim. que falar e me movimentar? Não, se eu ficar quieta mesmo, você já, mesmo essa leitura, só por esses traços. Até da postura da pessoa a gente percebe, né? Aquela pessoa que é muito curvada, normalmente passou por alguma espécie de abuso. Verdade. A pessoa mais ereta, porque muitas vezes a gente pensa que a pessoa curvada, e tem relação também, ela é mais tímida, ela é mais acuada, mas também tem a questão abusiva, muitas vezes ela tem essa postura justamente porque ela passou por alguma espécie de abuso. E quando a gente fala em abuso, não é só abuso sexual, porque tem muita relação, né? A primeira coisa que a gente pensa é abuso sexual, mas existe o abuso psicológico, às vezes abuso familiar, de pai para filho, de filho para pai, sabe? Toda aquela questão de, por exemplo, se tem um pai ou uma mãe que ela é muito brava ou castigava muito a criança, isso é um processo abusivo também, e ela carrega aquilo em toda uma memória celular. Né? Abusos no trabalho, um patrão que abusa do seu funcionário, que é muito... O trabalho escravo é uma forma de abuso. Então, qualquer processo abusivo altera a postura da pessoa também. E você vê até jovens, crianças, todo, né? E tem muita pessoa de idade, né? Que vai encurvando, Sim, né? É verdade. É muito Mas também eu percebo, assim, pelos nossos estudos, né? Toda a linha de linguagem corporal e não verbal não é definitivo, tá? É um processo através de estudos científicos, onde a gente vê que a maioria, um percentual maior de pessoas, tem aquele problema. Agora, pode ter um percentual menor que tenha outras questões. Então, não é que seja... porque você tem esse rosto, porque você tem essa linha de expressão, porque você tem essa postura, que vai ser assim. Entendi. Né? Não é uma definição.
Entendi. Mas é uma probabilidade maior que tenha acontecido. E isso auxilia no processo terapêutico a gente abordar aquela situação, a gente chegar no ponto de questão. Muitas vezes, porque daí a gente vai perguntando, né? Aconteceu. Muitas vezes, na própria regressão, a gente consegue chegar naquela questão. Mas podemos fazer também essa leitura não verbal. É a primeira coisa que a gente faz. Pessoas também, às vezes, é interessante, porque eu também me instiga isso, né? Às vezes, pessoas que têm tique nervoso, né? Tem gente que fica, e, às vezes, com os trejeitos de boca, até o mesmo quando você sente o teu olhinho, às vezes, dá aquelas, né? Começa aquelas pulsadinhas. Então, às vezes, ou você tem um tique de mexe no cabelo, tem gente que tem mania de arrancar até fio de cabelo, né? Eu já vi, tem até casos, assim, delicados. Sim. Então, tudo isso você consegue perceber. Sim. Né? E no próprio trabalho, né? Se a pessoa, que nem você falou, não quer falar, se é uma pessoa que ela não quer expor a situação, então, dentro do não verbal, a gente consegue trabalhar mesmo sem a pessoa falar. E é muito perceptível e gostoso, até gratificante, porque assim, podemos fazer 1, 2 sessões, na terceira a pessoa já vem e já começa a expor, tem aquela mudança, tem né? essa mudança. Ela vai se abrindo, sim. né? Você consegue ela tocar energeticamente para ela poder... Sim. Que legal. Para mim, porque eu acredito que eu tenho essa habilidade realmente, sabe? Da percepção corporal. E isso é muito da intenção de fazer o trabalho, do processo terapêutico, e também de manter um estado de presença. Da gente, como terapeuta, estar presente naquele momento para poder sentir a percepção do outro. Para poder perceber o que o outro está querendo te dizer, mas sem verbalizar. É um mergulho, né? O terapeuta faz um mergulho dentro de você, né? Sim, vai exato. Buscando ali as tuas dores, né? E você também consegue, né? Bom, a gente até vai falar isso depois, de empoderamento, né? Você consegue trazer os pontos fortes e consegue olhar também as suas fragilidades, né? E você consegue, dessas fragilidades, transformar isso, né, em pontos que sejam... Porque, né, é o que eu falo, a pessoa é muito tímida, ali tem alguma coisa, né? Essa sua timidez, ela pode ser ali um ponto favorável para você. Sim. Se você tem um TDAH, se você tem um autismo, eu também trato pessoas com autismo. Assim, se você começa a mergulhar nesse... O quanto você pode trazer... Né, esses pontos aí ser super favoráveis, né, para as pessoas. Né? Sempre eu falo que são habilidades. E aprendizados também. Né? Porque, por exemplo, eu trabalho muito com processos abusivos. Né? Eu tenho uma especialização em abuso, justamente por isso a gente vai percebendo um próprio processo pessoal também. Né? Mas a gente vai percebendo que justamente as questões da gente acabam atraindo clientes e pessoas nas nossas relações, como, né, que têm as mesmas situações. Então, muitas vezes a pessoa passa por um processo ou alguma situação com dificuldade, e aí é aquela coisa, né? Você vê o copo cheio ou o copo vazio. Porque, às vezes, a pessoa fica se vitimizando e repetindo aquela situação através dos pensamentos, que geram sentimentos, que geram emoções. E aí, o que o corpo entende? Que aquele processo está se repetindo. Então, se ela passa por um processo de abuso, por algum trauma, por alguma situação desafiadora, e aí ela vai, dias após dias, meses após meses, anos após anos, repetindo esse pensamento, lembrando o tempo todo e se vitimizando, ela está repetindo aquilo na vida dela. E atraindo mais situações da mesma situação, né? E quando você percebe, ao contrário, que aquilo é um aprendizado, e fortifica, e é dessa forma que eu gosto de trabalhar e de abordar, né? Porque facilitar com que a pessoa veja aquela situação desafiadora que ela passou, ou trauma, ou seja lá que for, né? Mas perceba que aquilo pode fortalecer ela de alguma forma também. Porque aquela situação não chegou até ela em vão. Né? Ela pode ver aquela situação como uma forma de empoderamento, que o empoderamento, essa palavra é muito distorcida muitas vezes, né? O empoderamento, ele é o quê? Ele é dar poder a si mesmo. Então, de que forma aquela situação pode te fortalecer, pode trazer esse poder à tona da pessoa, né?
Isso é maravilhoso, não? Gente, então eu falo para vocês, às vezes as pessoas sofrem caladas, acham, né? Ou se você tem lá um abuso do seu marido, como ela falou, não, assim, às vezes ele te diminui, ou às vezes ele é severo e rígido demais com você, ou seu pai, ou seu chefe. Procura ajuda, né? A gente vê tanta situação, a gente aborda tanto isso, né? Pessoas que às vezes não têm aquele ânimo para continuar a vida, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, né? O processo de suicídio, eu trato demais isso lá comigo. A gente até teve aí, né? Nosso mês, né? Falando sobre isso. Então, assim, não deixa a coisa. Se você está percebendo alguém nessa situação, né? Seja aquela. Curar é isso. Você não precisa tocar, mas mostra que ela está precisando de ajuda, se ela permitir, né? É o que eu falo, peça licença, né? A gente não ser invasivo no mundo do outro, mas ofereça, né? E olha quantas pessoas fantásticas a gente tem aqui, né? Como a Diana, para realmente mostrar que com um olhar, com um toque, o quanto você pode descobrir traumas, né? Mutilações aí que você fez ou permitiu serem feitas aí dentro do teu corpo, e o quanto isso pode se regenerar, né? Isso é muito mágico, né? E antes de entrar numa outra ferramenta dela maravilhosa, eu vou abordar um assunto hoje, porque assim, não tem como não falar, né? Então assim, hoje é dia de quebrar tabu, né? E eu vou falar uma coisa muito gostosa, porque olha, gente, a gente aqui tá... Poxa, abrindo essa consciência para vocês. Nós estamos gravando hoje, que é o dia que se comemora o Dia das Bruxas. Ai, que delícia! E assim, às vezes, quando a gente fala em bruxa, a gente lembra lá daquela mulher, né, daquele chapelão, que faz mal, né? Que come criancinha, cozinha ali. Então, gente, a gente brinca, né? Bruxas, às vezes, vêm dos nossos antepassados. E o que é ser uma bruxa, né? Vamos resumir isso bem simples. Bruxa é isso. Bruxa é isso, é você tocar no outro, né? É você curar o outro, é você fazer um chá para acalmar uma pessoa, é você buscar uma erva na natureza, né? Fala um pouquinho disso pra gente. É verdade. Bom, eu venho assim de uma infância que a minha bisavó era benzedeira, né? Então, eu não tive tempo, infelizmente, de todo o aprendizado dela, porque ela foi para outro plano muito cedo. Mas eu lembro, desde pequenininha, que eu era... em vez de brincar com as bonequinhas de casinha, eu era a pessoa que brincava de boneca sendo a curandeira. Porque eu tinha as minhas bonecas lá e eu tinha uns chazinhos que eram umas poções, assim, eu colocava nos potinhos plásticos, panelinha de plástico, né? Mas eu botava a erva lá dentro com água e aquilo eram minhas poções e uns remédios, e as bonecas eram minhas pacientes. Olha isso. Então, sei lá, pelos 5, 6 anos de idade, eu brincava dessa forma, né? Então, eu tenho essa questão de gostar realmente de terapias e trabalhar com as ervas e ter essa conexão com a natureza desde muito nova, desde sempre, eu acho, né? E ser uma bruxa é isso, é você estar presente, ter toda essa intuição que nós mulheres temos, né? E que muitas vezes até pelo piloto automático, o nosso correria do dia a dia, a gente esquece de dar vazão, de dar ouvido a essa intuição, esse sexto sentido que nós temos, né? E tudo isso é um processo muito mágico. E é através disso que nós colocamos essa magia que nós somos para o outro, para a nossa família, né, para todo o meio familiar, para as outras pessoas com que a gente convive, às vezes até através de uma palavra, até através de um olhar, que é o não verbal, né? Sim. Isso é ser bruxa. E vamos lá, ser bruxa é você deixar aflorar a tua intuição. Não é verdade? Você ser a gente brinca, né? Uma feiticeira é do mal, uma bruxa é do mal. Gente, a bruxa, ela pega um copo de água, energeticamente ela abençoa para você se acalmar. Não precisa nem colocar um açúcar, você não precisa nem colocar uma erva. A tua energia, o teu magneto aqui, ó, você faz essa transformação, né? É o que a gente... Vamos voltar de novo no Axis, né? O seu ponto de vista cria a sua realidade. Sim. O que você acredita que você pode fazer. Você está com um filho queimando em febre, você não tem um remédio, você está num lugar que você pode pôr a mão ali
Isso é ser, né? E isso é fazer a magia, a mágica acontecer. Vamos quebrar, né, essas coisas pesadas. Por isso que eu falo, realmente existe o positivo e o negativo, existe, né, Diana? Mas assim, o quanto você pode mudar a visão de tudo isso e trazer isso em benefício para você. É o que a gente fala, trazer às vezes o ponto que você acha que é pesado ou fraco em você e transformar isso dentro de você, né? E a gente fala, aprendam a ser essa mágica, a reconhecer o presente que você é. Vamos voltar de novo. Cristo era um curador, né? Ele fazia um benzimento, vamos colocar assim, né? Que era realmente um refazimento, né? Transformar, né? Toda essa dor que as pessoas sentiam, trazendo, né? Acreditando no poder desse divino que há em nós, que regenera tudo isso. E como é gostoso a gente trazer essa consciência para as pessoas, né? Com certeza, né? O poder da intenção. O benzer é o bem dizer. Bem dizer, não tenha dúvida, é muito isso mesmo, que delícia. Então, gente, olha aqui, profissional maravilhosa, se vocês... E dá para fazer algumas coisas à distância, né? Você faz atendimento online também, Eu né? faço bastante atendimento online e até uma facilidade, né? Porque a gente consegue atingir outras pessoas, até de outros países, e eles chegam até nós com essa ferramenta maravilhosa que é a internet, né? Espetáculo. E dá, sim, tem muitas técnicas que a gente pode fazer online, à distância, trabalhar toda essa eliminação de crenças, porque normalmente o que acontece na questão, né, de quando a pessoa tem algum bloqueio, alguma situação, é justamente alguma crença que está lá por baixo do pano, e muitas vezes ela ou tem consciência, mas prefere empurrar para baixo do tapete, ou muitas vezes está até no inconsciente. Sim, ela mesmo. nem Ela sabe, sabe que né? tem alguma coisa acontecendo, mas não sabe detectar exatamente o que é. E aí a gente consegue oferecer o caminho, né? Não tenha dúvida. É o que a gente estava falando outro dia. Nós, terapeutas, precisamos de terapia. Eu ainda tenho certeza que dentro de mim existem crenças que eu ainda não consegui diluí-las, transmutá-las, né? Como você gostaria que fosse a palavra ideal para isso, né? Mas realmente é o que eu falo. A crença, às vezes, você tira um ponto de vista seu e coloca um outro, né, no lugar, né? Eu falo que é legal até você substituir, né? Nunca deixar um vazio ali. Sempre a gente Sim. preencher, né, esse campo, né? Exato. Isso é muito importante. Mas, assim, é um processo, Sim. né, do nossa experiência de vida aqui. Claro. Porque a partir do momento que a gente não tiver mais nada, a gente já pode evoluir para um outro plano, né? Nossa vida é uma constante evolução e uma academia diária. Então, mesmo nós terapeutas, a gente tem um processo terapêutico também. É o todo dia. É um se policiar todo dia. Por isso que é o ser. O que a gente é, né? E usar todo esse nosso aprendizado, sendo terapeuta ou não, mas usar a nossa experiência de vida para ser isso todos os dias. Né? Não é simplesmente fazer alguma técnica ou um atendimento, passar por um processo e depois engavetar. Não pode. É você tomar posse disso. E quando você vai se empoderar. Sim, e quando você vai se descobrindo, se reconhecendo, você acaba também respondendo uma pergunta que todo mundo faz, né, Diana? Qual é a minha missão de vida? Sim. Qual é? Né? Então, assim, o que você fala quando uma pessoa pergunta isso para você? Chega para uma consulta, você fala, queria saber o que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é o meu propósito? O que tem aí para mim que eu não sei? Dá para descobrir, não dá? Ai, dá. Eu ainda creio que o propósito é tudo aquilo que vibra, né, para você. Então, muitas vezes a pessoa acaba sendo, por exemplo, faz uma profissão, se forma em alguma coisa porque o pai indicou, ou porque quer seguir a carreira familiar. Mas isso realmente funciona para você? Te faz feliz. Te faz feliz. E aí vem toda essa questão, né, que a gente vive aí em toda uma sociedade, um meio capitalista, e às vezes a pessoa fala, não, mas isso aqui dá mais dinheiro. Só que a gente fala dentro do Access, né, o dinheiro segue a alegria. Sim. Não é a alegria que segue o dinheiro, né? Então, o que te faz vibrar, o que faz o teu coração vibrar, mesmo que seja um trabalho voluntário? Né? O que te deixa feliz, o que te faz
eu falo muito de libido, né? O que faz com que você acorde todo dia de manhã com aquela vontade de levantar da cama e ter a libido de viver. Não é bem isso mesmo. É quando a gente falava dentro do Axis, tem, né, um processo que chama sexualness, né? E às vezes ninguém entende o que era aquilo, né? É o viver orgástico, né? né? O que é isso, né? Você como sexóloga, o que você fala para a pessoa? O que é viver orgasticamente? O que você sentir esse prazer? É só no sexo? Não, a sexualidade é muito mais ampla e é muito confundida, inclusive, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente imagina a relação sexual. Só que sexualidade tem a ver com a nossa relação com o nosso corpo, com outras pessoas e com o próprio planeta. Né? E daí, dentro do Axis, o que eu gosto muito dessa forma que eles veem, né, que o Axis vê isso, é realmente esse orgasmo de viver. Você fazer um bom atendimento terapêutico é uma sensação orgásmica, não é? Exato. De satisfação, de alegria. Sim, exato. É essa sensação que vem daqui, né? Para mim, vem aqui. Então, é esse expandir quando a pessoa vem e me dá um retorno. Olha, aquilo que você falou... Às vezes, nem dentro de um atendimento, às vezes no próprio Instagram, lá eu faço uma postagem, um vídeo, alguma coisa, e eu falo alguma coisa, e alguém me chama no direct e fala, olha, Diana, inclusive homens às vezes me chamam, olha, Diana, aquilo que você falou, obrigado, me ajudou na minha relação com minha namorada, com minha esposa. E aí eu venho essa sensação orgástica. Então, eu falo que muitas vezes a pessoa pode sentir um orgasmo fazendo coisas prazerosas. Isso é a sexualidade. Uma criança tem uma sensação assim, né? Você pisar na grama, você tomar um banho de cachoeira, de mar, você comer uma comida gostosa, tomar uma bebida gostosa, tudo que te dê prazer. Fazer uma academia, um esporte, uma atividade física. Isso é o orgasmo de viver. Né? Olha que lindo. É a libido, isso, né? O prazer de viver. Porque a sexualidade ela tem a ver com a nossa energia vital. E a nossa energia vital nada mais é do que a energia da criação. E não tem idade para isso. Não tem idade. Tem até a sexualidade, né, que você comentou, que a gente pode se falar até na longevidade, né? Você queria até depois abordar isso, é legal. Para a pessoa saber que não tem. Sim, porque nós temos o ponto de vista que cria a nossa realidade, de que, por exemplo, a mulher, quando chega na menopausa, ela começa a ter falta de lubrificação, e aí ela já não sente mais tanto prazer, aí precisa entrar com hormônios. Nem sempre isso é real. É claro que cada caso é um caso. A gente tem o ponto de vista de que o homem chega numa certa idade, vai tendo a perda da testosterona, ele cria uma disfunção erétil muitas vezes. Mas por quê? Qual é a explicação de muitas vezes? Um homem, por exemplo, de 70, 75 anos está em plena forma física e outros não. Por causa do ponto de vista que cria a realidade. Então, se você tem o ponto de vista de que chega numa certa idade, você não vai mais ter uma relação sexual prazerosa, é isso que vai ser criado. E aí, de novo, vem a relação sexual prazerosa, não necessariamente precisa ser ali a cópula. Sim. Né? Porque o nosso corpo é inteiro orgástico. A nossa pele é o nosso maior órgão sexual. E o quanto você pode trabalhar Ele é tudo todo isso sensorial. Exatamente. Entre um casal, você com você mesmo. Exatamente. E isso é o principal, você com você mesmo. Esse autoconhecimento. Porque, às vezes, a mulher, principalmente a mulher, mas às vezes acontece com os homens também, porque os homens eles têm mais dificuldade de estar vulneráveis a falar, né, essas questões. Mas as pessoas não conhecem o próprio corpo. Então, que região do corpo você sente mais prazer? Por isso que eu falo, às vezes, pisar na grama, pé é sensorial. Ele tem ali, porque dentro do Cristo existe a cerimônia do lava-pés. Sim. O pé é o órgão do corpo que leva a energia para o coração. Então, se você pisa na grama ou tem uma sensação com o pé, a própria reflexologia podal também traz isso, né? Você está lá massageando o pé. Sim. Isso traz uma sensação de prazer. E às vezes tem tanta gente que não aguenta ficar de sapato. Meu netinho é um deles. A gente foi numa doceria. Posso tirar o sapato? A minha filha, não vai fazer isso. Eu falei, pode tirar.
nessa liberdade de pisar no chão, né? Tem muita gente que gosta desse contato, Sim, né? exato. Isso é muito legal. E o pé é só um exemplo, né? Sim, Porque né? dentro dessa questão onde a pessoa talvez não sinta tanto prazer numa relação sexual, a gente acaba trabalhando o autotoque consciente, para que ela perceba, iniciando longe das genitais, inclusive, justamente para que ela tenha consciência de que outras partes do corpo trazem prazer, Sim. além dos órgãos genitais. Não tenha dúvida. Né? Meu E aí isso traz toda uma relação mais prazerosa na longevidade. Com certeza. Que não necessariamente precisa ser realmente a cópula. Não ali, tenha né? dúvida. E aí, esse despertar, que nós aí já estamos quase chegando ao final do nosso programa, que eu quero trazer, ela é mentora de mulheres, né? Eu gosto muito disso, gente, trazer para as mulheres esse magnetismo que já é inato do ser humano, né? Mas que as mulheres, às vezes, sentem falta disso, né? Ai, porque eu sou feia, porque eu não tenho vontade de me olhar no espelho, porque eu não tenho aquela coisa de chegar e conquistar. E aí dá para se trabalhar isso também, Sim, né? o maior percentual de pessoas que chegam até mim são mulheres, né? E então eu me encanto muito em trabalhar com mulheres justamente por causa disso e de criar um grupo onde as mulheres se sintam à vontade para falar dos seus problemas, de suas dores, dos seus desamores, né? E dentro disso, então, eu trago ferramentas técnicas de como aumentar esse magnetismo pessoal, né? E como se apropriar do seu poder. Como muitas vezes uma mulher que passou por uma situação traumática na vida, ela pode se reconectar através da autoestima, Sim. de mais amor próprio, Sim. trazer esse poder né, pessoal, esse magnetismo que está ali na essência o encantamento, dela. eu falo que o ser humano é muito gostoso, porque você atende tantas pessoas, né? E a gente vê cada um, você descobre que tem ali dentro aquele encantamento. Você fala, meu Deus, tá ali para pôr para fora, né? Exato. Deixar desabrochar. Todo mundo é aquela flor, né? Todo mundo é o botão, todo mundo é aquela lagarta que vira borboleta, o botão que vira rosa e precisa desabrochar. Mentoria para mulheres tá aqui, ó. Exatamente. Às vezes, tudo que falta é dar um adubo para a flor. Que ela estava ali maravilhosa e, de repente, aconteceu alguma situação que ela deixou de ser adubada, ela ficou ali amuadinha. Mas é só ali revigorar, né? Refazer, para que ela renasça. Sim, com certeza. Que delícia! Meu Deus, que gostoso conversar com você, Diana. Gratidão. Que presentaço nessa noite, não? Que pessoa pra deliciosa, nós, né? viu? Quero que você volte. Tem muito assunto ainda pra gente conversar. Que com gostoso. certeza. E deixa uma mensagem bem gostosa aí para todo mundo, né, dentro aí do seu aprendizado, daquele empoderamento aí, traz aí para eles essa força. Estejam presentes com você, para que vocês realmente possam perceber como trazer, né, esse magnetismo pessoal e através dessa presença de estar consciente, percebendo todas as sensações corporais, principalmente, né, o que funciona para você, o que expande para você, o que faz o seu vibrar, né, o seu corpo vibrar, é o que traz esse magnetismo. É o que faz o seu olhar ser mais magnético, é o que traz aquela sensação, por exemplo, de você passar na rua e as pessoas se virarem para te verem, né? A gente tem muito essa sensação. E, principalmente, é o poder da presença que traz isso. Não é? É o que eu falo, é o teu campo eletromagnético que faz isso vibrar, né? Exato. Sejam você, porque vocês são incríveis da forma como vocês são. Bora colocar essa luz que tem dentro de você, vamos acender essa potência divina que é aí dentro, né? Com certeza. Quanta gratidão. Uma lembrancinha pra você. Maravilhosa. Obrigada, gratidão. Que você é. Meu Deus, essa troca, né? Muito te recebo, obrigado. Você vem até mim, eu te acolho, te devolvo um carinho pra você. Quanta gratidão por essa noite. Gratidão, gratidão. Gratidão. Beijo no coração de vocês e até o próximo programa Ser Incrível. Você acompanhou no portal RC1 o programa Ser Incrível com Estela Mares. Diferentes assuntos para facilitar o seu dia a dia. Até o próximo programa.